47. As angústias de cada um. Samara olhava o convite em suas mãos, se perguntando por que alguém a convidaria para uma reinauguração, com exceção do pessoal do orfanato e dos novos amigos que fizera. Não era conhecida, e para completar sua desconfiança ainda mais, não havia remetente. Quem em sã consciência faria um evento desse porte e não se nomearia? Uma batida na porta a tirou do seu devaneio. Entra. Oi. Isabela colocou a cabeça para dentro. Celeste, Valentina, Natália, Sofia e eu iremos às compras, quer ir conosco? Vocês pensam demais em compras, disse sorrindo. Nos últimos dias, elas não falavam em outra coisa. E você pensa? De menos, replicou sorrindo adentrando. Samara também sorriu. Ela não deixava de ter razão. Obrigada pelo convite, mas eu quero ficar por aqui. Vou descansar para ir ao trabalho. Você realmente precisa ir às compras, disse Isabela, pegando o convite. Precisa comprar 2 vestidos, um para a inauguração do resort e outro para o casamento da Natália, disse empolgada, sacudindo o convite na mão. Quanto à inauguração, não preciso arredar o pé de casa, eu não vou. E quanto ao casamento, já que o Rafael é padrinho, preciso esperar a Natália decidir a cor do vestido. E por que você não vai à inauguração? Perguntou curiosa. As pessoas não falam de outra coisa, só dessa inauguração e do mistério envolvendo o dono da festa. Mistério demais para o meu gosto. E se no dia você resolver ir? É bom ter um vestido à mão. Compreendo que, quanto ao casamento da Nath, é difícil. Afinal, todo dia ela decide por um tom de azul diferente. Disse um tom mais alto. Como se estivessem ensaiado, Natália apareceu na porta cruzando os braços, olhando de uma para a outra. Não é verdade. Eu quero azul. Você e Dona Eliana, que ficam bagunçando minha cabeça. Retrucou Natália, encostando-se à porta. Simplesmente escolha azul e deixe o tom pela escolha de cada uma. Assim não ficaria aquela coisa monocromática tão comum em casamentos e elas largariam do seu pé. Disse Samara sem pensar. Desculpa, não está mais aqui quem falou. O casamento é seu. Disse pulando da cama. Em uma coisa Isabela estava certa. Vai que ela decida ir a essa festa. Mas eu gostei da ideia. Concordou Natália empolgada. Você vai com a gente? Perguntou Isabela tão empolgada quanto Natália, apesar de por motivos diferentes. Na verdade, eu realmente não queria sair de casa. Resmungou Samara cansada. Interessante que o delegado e o irmão dela dizem. Não saia por aí sozinha que é perigoso. E o que a donzela faz? Perguntou encarando as duas. Natália sorriu. O mesmo que a irmã dela fazia? Perguntou Natália, erguendo a sobrancelha. Quando havia toque de recolher na cidade? Samara ergueu a mão para a outra bater. Isabela fechou a cara para as duas. Só lembrando que eu respeitava, sim, o toque de recolher. Talvez uma ou outra vez, apenas, eu tenha saído desrespeitando o toque, mas era por uma causa justa, justíssima, justificou sorrindo. Não é bem assim que eu me recordo das coisas, disse Natália, fingindo refletir. Desisto de vocês duas. E quanto a você, Samara, se você quer correr o risco de não ir à festa no resort e deixar o Rafael sozinho com todas aquelas mulheres que olham para ele como se quisessem devorá-lo, ou pior ainda, estar maltrapilha ao lado dele no casamento, não posso fazer nada a respeito. Disse resignada. Eu vou dizer aos meninos que não precisam nos acompanhar. Oh, irmãzinha do manto, você sabe que é feio instigar a intriga. Disse Samara sacudindo a cabeça. Eu diria que é pecado, mas ela está certa. Remendou Natália sorrindo. Você só se esqueceu de uma coisinha bela. Não é apenas a Samara que corre perigo. Ainda temos a Valentina. Então, ainda precisamos dos meninos. Você está certa, e não estou disseminando intriga, apenas dizendo a verdade. Retrucou Isabela plena. Pensando bem, a nossa guarda está comprometida. Vocês estão bem? Perguntou Samara, olhando de uma para outra, franzindo a testa. Quero deixar bem claro que eu vou acompanhá-las, por precaução para o caso de eu resolver ir a essa festa, não tem nada a ver com o fato da mulherada ficar secando o Rafael. Disse seriamente. As duas caíram na risada. Ela revirou os olhos sorrindo. Vocês chamaram a Açucena?
Perguntou fechando a porta. Eu chamei, respondeu Natália. Ela disse que tem coisas para fazer e não poderia ir. Na verdade, eu a achei meio tristinha. Não tenho certeza mais. Eu acho que ela andou chorando. A gente poderia fazer um bolinho para ela amanhã, sugeriu Isabela. O que vocês acham? Eu acho ótimo, disse Natália. Mas acho melhor falar com o Luan. Parece que ele está planejando alguma coisa para ela. O Dom Luan deveria estar preocupado com a sua recuperação, resmungou Isabela. Olha quem diz. Por acaso era eu que ficava fazendo docinhos para adoçar a fera? Provocou Natália sorrindo. Isabela lhe mostrou a língua. Preocupada, Samara acompanhou as duas. Ouvia em silêncio. Não via Açucena desde a manhã de sábado, quando se despediu dela na casa de Héctor. Timidamente, sorriu para Celeste e Valentina, que esperavam por elas, junto com Bernardo e Leonardo. Vocês também vão comprar vestidos? Provocou Samara. Engraçadinha? Resmungou Leonardo. Seremos seus carregadores de sacolas, espero que a gorjeta valha o mico. Foi a condição do Eric. É a primeira vez que a Valentina e a Celeste sairão de casa, sussurrou Bernardo. Não sei em que nós poderemos ajudar, mas estamos juntos. Se acontecer qualquer coisa, vocês não farão nada, a não ser o que todos nós faremos, que é correr e pedir socorro, disse Isabela séria. Eu nunca tive a menor dúvida quanto a isso, disse Leonardo, oferecendo o braço para Celeste. Eu te protegerei, querida. Estarei correndo logo atrás de você. Todos saíram sorrindo. Iriam com o carro de Natália e de Isabela. Esta sugeriu par ou ímpar, para ver qual dos rapazes iria com quem mais a decisão ficou para Celeste e Samara. Eu vou com quem a Celeste for, disse Leonardo, ao mesmo tempo que Bernardo dizia. Eu vou com quem as minhas irmãs forem. Assim sendo, Celeste e Léo vêm comigo, disse Natália. A Sofia já está nos esperando, acrescentou olhando o celular. Enquanto seguiam o carro de Natália até o apartamento de Sofia, Samara passou uma mensagem para Açucena. Estamos indo comprar vestidos para a reinauguração do resort e o casamento da Natália. Vem com a gente. Quero ajuda para escolher o meu e quero dar sugestão na escolha do seu. Enviou e ficou batendo o dedo na tela do aparelho, aguardando a resposta. Eu não vou ao casamento da Natália, respondeu secamente. Ela franziu o senho. Sabia que o Luan estava cheio de expectativas para o casamento. Por que ela havia concordado em acompanhá-lo? Afinal, o que aconteceu? E por que não? Eu sei que a Natália já te convidou e o Luan te chamou para ir com ele. E você concordou? O coitado está todo empolgado. Respondeu, tentando não parecer exigente demais. Não estou no clima para compras e nem para festas. Definitivamente aconteceu alguma coisa. Depois de sábado, Açucena era muita coisa nessa vida. Menos, desanimada e apática, como estava demonstrando nessas respostas. Eu vou te encontrar quando terminar com as compras. Eu estou fazendo a tradução de um manuscrito para o professor de teatro. Não terei tempo para te dar atenção. Ela sentiu que a amiga estava se afastando. O que poderia ter acontecido? Ela estava bem quando se despediram na casa do Héctor, no dia anterior. Seria por causa do aniversário que seria no dia seguinte? Ela gostaria de poder juntar pai e filha. Ele lhe confidenciou que sonhava com o dia que pudesse estar com a filha, em um aniversário. E Açucena sentia mais a falta da mãe, naquele dia em especial, depois da conversa delas naquela manhã na casa do Héctor. Achou melhor não tocar no assunto com ela. Triste por não poder ajudá-los e pelo incômodo de que estava acontecendo alguma coisa e Açucena estava lhe escondendo, optou por ficar olhando a paisagem. De repente parecia ter 7 anos novamente e estava olhando aquela paisagem pela primeira vez. Nos últimos dias, imagens de quando fora encontrada na floresta estava aflorando em sua memória. Encolheu-se no assento enquanto Isabela e Valentina conversavam sobre receitas de doces. Isabela encontrara alguém tão apaixonada por doceria quanto ela. Está tudo bem? Sussurrou o irmão. Ela sorriu assentindo. Visivelmente ele não acreditou, mas optou por ficar em silêncio, e ela o agradeceu intimamente. Bernardo era bem mais perspicaz do que demonstrava. Rafael esperava Rodrigo trazer seu pedido quando Luciano sentou na sua frente.
Não conseguia aceitá-lo. Havia outros policiais suspeitos de corrupção, mas nenhum deles provocava o asco que Luciano lhe causava. Você está esperando alguém? Perguntou malicioso. Oh, não. Quem você poderia estar esperando, não é mesmo? Você é um pobre coitado incapaz de se relacionar. Afinal, qual é o seu problema? Perguntou debochado. Você está me julgando por si mesmo? Se for meu caro colega, mude a sua perspectiva, pois não sou nada parecido contigo. Aliviado, ele agradeceu a Rodrigo pelo seu pedido, arrependendo-se por não ter pedido para a viagem. O mesmo para mim, por favor, disse Luciano, empolgado, todo sorridente e falante. Rafael comia de olho nele. Franziu o senho quando do nada o outro fechou a cara, ficando pálido, sem um pingo de sangue nos lábios, e sussurrou. Sandy, com o olhar fixo na porta, se recordava perfeitamente desse nome e também do nome do assassino da mãe de Celeste. Sentiu o estômago embrulhar, pensando pela primeira vez que o assassino e o homem à sua frente tinham o mesmo nome. Então, lentamente virou-se naquela direção. Samara, Isabela, Natália, Sofia, Valentina e Celeste, com Bernardo e Leonardo todos, sorridentes, procuravam por uma mesa. Ele sorriu também. Samara estava corada e radiante. Eric lhe dissera que elas iriam às compras. O homem ao seu lado praguejou, e a expressão de Valentina ao olhar para eles fez seu coração gelar. Definitivamente estava frente a frente com o assassino da mãe de Celeste. Que merda é essa? Perguntou Luciano nervoso. O que foi, Luciano? Por que está tão nervoso? Você as conhece? Provocou. É a esposa do Dr. Eric, a noiva do Isaac. Eu sei quem são elas. Quero saber desde quando elas conhecem a Valentina. Disse angustiado, esquecendo de se manter na personagem. Não sei, cara, mas imagino que desde que ela chegou à cidade, disse tranquilamente. Agora, eu estou surpreso por você conhecê-la. E desde quando essa pra... Exasperado, passou as mãos na cabeça, se dando conta do que fizera. Olhou para Rafael com o olhar dilatado. Desde quando ela está aqui? Perguntou diretamente. Desde quando o irmão dela quase morreu. Respondeu calmamente. Eu não estou entendendo toda essa sua agonia. É só uma mulher que veio visitar o irmão. Você sabe quem é ela? Afirmou encarando-o. Sim, assim como você. Ela é a esposa do Albert, um foragido da justiça. Confirmou sarcástico. E quem é a moça negra que está com elas? Perguntou, ignorando o sarcasmo de Rafael. Celeste, amiga da Valentina. Respondeu, recordando da semelhança entre mãe e filha. Será que esse louco seria capaz de tentar algo contra a Celeste? Perguntou-se angustiado, perdendo de vez o apetite, afastou o prato. Você a conhece também? Perguntou, contendo a raiva. Não, mas há muito tempo atrás, conheci alguém muito parecido com ela. Por uma fração de segundo, Rafael viu um lampejo de dor nos olhos dele. Seria ela uma filha ou irmã? Perguntou casualmente. Não. Ela não tinha nenhuma parentela, era viúva e sem filhos. Respondeu distraído, sem se importar de esconder a tristeza. Como alguém consegue matar alguém a quem ama? Pensou. Que triste. Tomara que ela tenha encontrado o amor novamente e seguido com a vida. Disse tranquilamente. Tremendo, Luciano pegou a água de Rafael e bebeu. Ele apenas franziu a sobrancelha, observando o outro. Geralmente Luciano era frio e insensível, mas naquele momento ele estava nervoso e agitado. Rafael nunca tinha visto o colega naquele estado. Boa tarde. Cumprimentou Valentina. Luciano engasgou com a água. Boa tarde, Valentina. Pelo visto as compras foram animadas. Cumprimentou Rafael sorrindo. Foram sim. Ela sorriu para Rafael, voltando-se séria para Luciano. Então você está escondido aqui? Quem diria? Olá, dona Valentina. A senhora está ótima. Bem diferente da última vez que nos vimos. E eu não estou escondido. Trabalho aqui. Sou detetive da polícia. Você tem razão, eu estou mesmo ótima. Mas estou com uma dúvida. Como que você se tornou de capanga do meu marido para policial? Perguntou intrigada. Eu não era capanga do seu marido. Eu fazia parte da guarda pessoal da sua família. Resmungou inquieto. Se você está dizendo, disse virando-se.
Valentina? Chamou desesperado. Sim? Quem é aquela moça tão parecida com a sua amiga Sandy? A Celeste? Perguntou, olhando na direção da mesa onde as outras estavam. Rafael não pode deixar de ver o punho dela cerrado. Sério? Você a acha parecida com a Sandy? Perguntou aparentemente intrigada, mas na verdade ela estava quase explodindo. Será que eu esqueci como era a minha amiga? Por que sinceramente não acho ela nada parecida com a Sandy? Talvez a cor preta linda e perfeita da pele. Fora isso, não vejo nada mais em comum entre elas. Talvez eu esteja enganado, e seja mesmo só a cor delas que as deixa tão parecidas, retrucou desconfiado. Não sei. Ela é minha enfermeira. Você deve tê-la visto lá por casa em algum momento e esteja apenas confundindo as duas. Possivelmente, disse pensativo. Com licença. Vou voltar para a mesa. Eu só queria mesmo ter certeza de que era você. Disse sorrindo. Não sei como o Albert te deixou partir e levar uma vida decente. Ele riu amarelo, abrindo a boca para protestar. Ela ergueu a mão. Já sei, você apenas fazia parte da guarda pessoal da família. Repetiu o que ele dissera saindo. Não é como ela disse nervoso. Desculpe-me o atraso, mas houve um problema na cozinha, disse Rodrigo. Tudo bem, respondeu Rafael. Luciano pediu um refrigerante e bebeu a água que foi colocada à sua frente de uma vez. Então por que você não me diz como de fato são as coisas? Por que você não disse que conhecia o Rei das Pedras Preciosas? Por que existem coisas nas nossas vidas que não nos enchem de orgulho? Você deve compreender. Respondeu irritado. Pensando bem, não quero mais nada. Levantou-se, chamando Rodrigo. Eu gostaria que esse assunto ficasse entre nós dois, por favor. Eu até posso não dizer nada ao delegado, mas sinceramente eu duvido muito que você consiga manter isso longe dele por muito tempo. Rodrigo lhe trouxe a conta, pagou, rejeitando o refrigerante, e saiu rapidamente. O que deu nele? Perguntou Rodrigo, olhando para a bebida em sua mão. Não sei, mas seja lá o que for, é grave. Ele pagou pelo refrigerante? Rodrigo assentiu. Pois beba. Concluiu sorrindo, ficando sério logo em seguida. Rodrigo, você conhece a família do Luciano? Ele não tem família, pelo menos não aqui. Ele começou a namorar a dona Daiane logo que chegou. Ele sempre foi muito discreto. O antigo delegado gostava demais dele. Ele era o braço direito dele, com o delegado Abraão. Não sei por que não foi assim. Eu sei por quê, pensou. E a esposa dele, como ela é? Ela é a filha da dona Norma e do seu Heitor. Interessante, disse pensativo. Com licença, pediu Rodrigo. Distraidamente, ele assentiu, pensando se seria coincidência Luciano ser casado com a irmã do Hector, mas dispersou esse pensamento. A cidade não tinha essa informação. Ele só ficara sabendo disso porque Isaac descobriu e lhe contou. Levantou-se e foi à mesa onde Samara estava. Ele havia a convidado para ir ao casamento e não tiveram mais a chance de se falar depois disso. Era um homem adulto e poderia muito bem agir como tal. Boa tarde, ele cumprimentou tímido. Boa tarde, responderam todos. Isabela, sentada ao lado de Samara, levantou-se. Por favor, Rafael, senta aqui, eu preciso ir à cozinha. Fiquem à vontade, disse sorrindo. Bela, eu quero ir embora. Quero aproveitar meu dia de folga no videogame. Disse Leonardo, estendendo a mão. Ela lhe entregou a chave do carro. Eu vou aproveitar que saí mais cedo do trabalho e vou aproveitar minha filhota, Natália. Você pode me levar à casa do pastor? Perguntou Sofia. Posso sim, respondeu animada. Eu também quero ir para casa, estou cansada, disse Valentina. Samara abriu a boca para falar, mas Sofia foi mais rápida. Rafa, querido, você pode levar a Samara para casa? Sim, respondeu tentando não demonstrar muita alegria. Afinal, ela poderia se recusar a ficar com ele e ir com as amigas. Rodrigo, que vai ficar feliz com as gorjetas, disse Samara sorrindo, pegando o dinheiro que haviam colocado sobre a mesa ao sair, todos quase correndo. Sorrindo, colocou sua parte junto. Como você está? Ele perguntou empolgado. Eu estou bem, respondeu timidamente. Estava aliviada por ele não ter saído correndo assustado, por seus amigos estarem literalmente a jogando para cima dele. Ela só não sabia
se ficava feliz ou irritada com a atitude deles, mas de uma coisa sabia: estava imensamente feliz por ele estar ali sentado à sua frente com aquele sorriso lindo. Rafael agradecia pelos amigos que Deus colocou em seu caminho. Apesar de pegarem em seu pé, pela timidez extrema, estavam dispostos a ajudá-lo. Ele só precisava se soltar um pouquinho mais e deixá-la à vontade com ele. Lembrou-se de algo que Sofia lhe disse quando confessou que a convidara para acompanhá-lo ao casamento do Isaac. "Como você está?" perguntou timidamente. Ela sorriu. "Eu estou bem. Graças a Deus ninguém tentou me matar nos últimos dias", brincou. Ainda que soubesse que ela estava brincando, não deixou de sentir um aperto no coração. Lhe doía saber que sua vida estava sempre em risco e ele não podia fazer nada para ajudar. Sentia-se incompetente nesses momentos. "Graças a Deus", disse distraidamente. "Sam, a Sofia me lembrou que eu deveria ter te dito que serei padrinho no casamento do Isaac. Desculpe-me por isso", sussurrou corado. "Não se preocupe", a Bela me disse. "E a própria Sofia também", disse sorrindo, lembrando do alvoroço que elas fizeram ao escolher seu vestido. Infelizmente, ele precisava voltar ao trabalho e, com pesar, despediu-se dela momentos depois.